bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre um nome, cara, que vai ser muito falado nessa próxima temporada da NBA, mas muito falado, que é o Cooper Flagg. O Cooper Flagg, pra quem não sabe, ele é considerado o melhor prospecto do próximo draft. Ele é muito bom, ele é muito diferente. Ele é tão diferente que ele foi chamado para participar do camp da seleção dos Estados Unidos. Ele foi chamado, cara. A seleção dos Estados Unidos fez um camp em Vegas antes de embarcar para Paris, né, para a disputa das Olimpíadas. E ele foi chamado para treinar com os caras e treinou bem. Treinou de igual para igual com os caras, mano. Foi muito elogiado pelos jogadores, foi muito elogiado pela comissão do Steve Kerr. O moleque jogou muito bem. E isso só foi mais um atestado, mais uma prova do quão bom e do quão pronto o Cooper Flagg já tá pra jogar na NBA, mesmo tendo saído agora do high school. O Cooper Flagg ainda nem estreou no college, ele ainda nem estreou em Duke. Só que claramente ele tá pronto pra NBA. Tanto que se ele tivesse participado desse último draft, ele teria sido a primeira escolha geral. Sem a menor sombra de dúvidas, ele teria sido a pick 1, porque ele é muito bom, muito bom. Tanto que é por isso que eu acho que vai rolar nessa próxima temporada o que rolou com o Wembanyama na época do draft dele, que é a Copa Cooper Flagg. Vocês devem se lembrar que na época do draft do Wembanyama teve muito time tancando de propósito para conseguir uma pique alta para pegar o Wembanyama no draft. Porque todo mundo via no Wembanyama um cara, assim, pra mudar o time, pra mudar a franquia. E eu acho que vai rolar a mesma coisa com o Cooper Flagg. Eu acho que nessa temporada vai rolar a Copa Cooper Flagg, vai ter aí pelo menos uns 3, 4 times se degladiando pra ficar com uma das piores campanhas pra ter mais chance de pegar o Cooper Flagg, porque ele é o tipo de jogador que, mano, chega no time e muda o patamar do time. Ele é esse cara, velho. O Cooper Flagg, ele é esse nível de jogador. E aí, velho, nesse vídeo, eu quero fazer um exercício de comparar o Cooper Flagg com outros prospectos de elite que tivemos nos últimos anos. E aí, eu vou usar como comparação o desempenho que eles tiveram no high school, que é a única amostragem que a gente tem do Cooper Flagg, né? A gente só viu o Cooper Flagg jogar no high school, então eu vou pegar aí algumas das principais primeiras escolhas do draft que a gente teve aí e vou comparar o desempenho dessas primeiras escolhas no high school com o desempenho que o Cooper Flagg teve. E aí vamos ver se tem uma diferença muito grande ou se o Cooper Flagg tá meio que no mesmo nível que esses caras estavam na época da escola. Eu sei que é uma análise rasa, eu sei que é uma análise muito subjetiva, porque não é porque um jogador deu certo no high school, não é porque um jogador dominou no high school, que ele vai dar certo na NBA. Não é uma regra, não é um bom termômetro. Mas é só um exercício simples de comparação, é só uma análise rasa mesmo. É só um exercício, é só uma dinâmicazinha que eu quero fazer nesse vídeo. Obviamente que quando a gente tiver uma amostra maior do Cooper Flagg no college, eu vou fazer uma análise mais aprofundada, vou fazer um scout mais aprofundado do Cooper Flagg. Mas agora eu quero só fazer uma analisinha meio rasa mesmo. É só pra gente discutir, entendeu? Só pra gente discutir. Vamos lá então, pessoal. O Cooper Flagg, ele teve um último ano no high school simplesmente espetacular. Sim, ele comandou a Monte Verde Academy, que foi o seu time, né, no high school, a um recorde de 30 vitórias e nenhuma derrota, mano. Isso é absurdo, 30-0. E terminou sendo campeão nacional, cara. O Cooper Flagg, ele é absurdo. E os seus números foram muito bons. Ainda mais se a gente comparar com os números dele no ano anterior, né? Rolou uma evolução absurda de um ano para o outro. Nessa temporada, ele teve 16,5 pontos, 7,5 rebotes e 3,8 assistências de média, além de 2,7 bloqueios e 1,6 roubos de bola. Números
muito bons e números bons no ataque e na defesa. Ele foi muito bem nos dois lados da quadra. E aí, comparando com os números que ele teve na temporada anterior, você vê que realmente teve uma evolução muito grande, porque temporada anterior ele teve 9,8 pontos, 5,2 rebotes e 3 assistências. Ou seja, ele melhorou em todas as principais estatísticas, o que mostra que ele está realmente numa crescente muito grande. E esse ano dele foi tão bom, foi tão especial, que ele foi eleito o melhor jogador do país. Outros caras que também foram eleitos os melhores jogadores do país, obviamente considerando os jogadores do high school, né? Foram LeBron James e Kobe Bryant. Então, não é qualquer um que ganha esse prêmio. E aí, começando aqui as comparações mesmo, vamos começar comparando o desempenho dele com o desempenho do Cade Cunningham no high school. Cade Cunningham, que foi pick 1 do draft dele, escolhido pelo Pistons, ele teve um desempenho um pouco abaixo até do Cooper Flag, né? O Cade, que também jogou em Monte Verde, tem essa semelhança, ele terminou o seu último ano com 13,9 pontos de média, 6,4 assistências e 4,2 rebotes. Então, assim, o Cooper Flag, no seu último ano no high school, foi melhor do que o Cade Cunningham. Pegando aqui os números de uma outra pick 1, eu peguei os números do Markelle Fultz. O Markelle Fultz, que foi a primeira escolha pelo Philadelphia, ele fechou o seu último ano na escola com 16,8 pontos, 7,9 rebotes e 4,3 assistências. Números meio que parecidos com o do Cooper. Daí, dando agora uma pequena subidinha de nível, vamos comparar o Cooper Flag com um dos melhores, se não o melhor jogador da história do high school, que é o nosso querido velho LeBron James, né? O LeBron, ele é considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos do high school. O que ele fez em St. Vincent St. Mary foi simplesmente inacreditável. Só que os números do LeBron, apesar de serem melhores do que o do Cooper Flag, não são tão melhores assim, né? Tem uma diferença grande ali na pontuação. O LeBron terminou seu último ano com 25,2 pontos de média, só que nas outras características tá bem pau a pau. O LeBron ele teve 7,9 rebotes, 5 assistências, chutando para 55,8% nos arremessos de quadra e 36% na linha de 3. O Cooper Flag, só reforçando, ele teve 16,5 pontos, 7,5 rebotes, tá ali parelho, 3,8 assistências, também não tá muito longe, e chutou 55% nos arremessos de quadra e 38% na linha de 3. Então, a diferença, o gap entre os dois, pelo menos em termos estatísticos, não é tão grande assim. Não é tão grande assim. E é interessante essa comparação com o LeBron, porque muitos analistas comparam o Cooper Flag exatamente como o LeBron. Com o LeBron, né? Usam de comparação o LeBron James. Então é interessante ver que não tem uma diferença tão exorbitante assim entre o desempenho dos dois no high school. E aí, para fechar, um último jogador que eu separei aqui para comparar com o Cooper Flag é um dos maiores fenômenos que o high school americano já viu, que é o Zion Williamson. O Zion, ele também tá nessa discussão para melhor jogador da história do high school. E quando você pega os números dele no seu último ano, você entende o porquê que ele tá nessa discussão, cara. Porque o Zion, no último ano dele, ele entregou 32 pontos de média, 11,3 rebotes, 3 assistências, 2,9 blocos, 3 roubos de bola e com aproveitamento bizarro de 72,3% dos arremessos de quadra. Cara, o Zion foi absurdamente dominante no high school. Eu entendo que o LeBron teve um impacto enorme no high school. Ele realmente foi um absurdo, tanto que ele foi direto do high school pra NBA. E assim, ninguém questionando o LeBron. O LeBron foi uma primeira escolha totalmente unânime. Mas o que o Zion fez no high school foi uma coisa bizarra. E aí fica ruim comparar com o Cooper Flag. Apesar do Cooper Flag ter tido ali alguns números tão bons quanto o do Zion,
na questão pontuação e eficiência nos arremessos, mano, fica ruim pro menino Flag. Fica ruim pro menino Flag. Mas enfim, rapaziada, só quis mesmo fazer essas comparações. Eu acho interessante comparar o desempenho dele com outros jogadores que foram pick 1 e que, né, tiveram um desempenho muito bom no high school. Eu acho interessante traçar esses paralelos. Mas é como eu falei, mano, é só uma análise rasa, é só uma comparação rasa. Não é porque ele foi muito bem no high school que ele vai muito bem na NBA. Só que como foi falado por vários jogadores que treinaram com Cooper Flag e por vários olheiros, por vários scouts, ele é diferente, mano. E se você pegar pra assistir o tape do Cooper Flag, você também vai ficar com essa sensação. Eu não acho que ele é tão absurdo quanto o Wembanyama, por exemplo. Eu acho que como prospecto, o Wembanyama, ele era melhor. Só que eu acho que o Cooper Flag, se a gente for pegar os últimos prospectos, os últimos 10 drafts, por exemplo, Cooper Flag, pra mim, ele tá entre os melhores. Pelo que ele fez no high school, pela amostra que a gente tem dele, pra mim ele tá entre os melhores. Eu acho que uma comparação que dá pra fazer com o Cooper Flag é com o Anthony Edwards, como prospecto. O Anthony Edwards, ele se mostrava um prospecto extremamente pronto pra NBA, muito bem polido, já com todas as ferramentas técnicas e físicas já preparadas pra NBA. O Anthony Edwards, quando ele foi pro draft, era certeza que ele ia dar certo na liga. Certeza. Assim como o Paulo Banchero, por exemplo, também. Eu acho que o Cooper Flag, ele segue nessa linha. O Cooper Flag, saindo do high school, ele já se mostra pronto pra jogar na liga. Isso diz muito sobre o quão diferenciado ele é. Porque não é todo jogador que, saindo do high school, já mostra esse verniz. E o Cooper Flag mostra esse verniz, mostra essa boa lapidação. Bom, se ele vai ter o mesmo sucesso que o Zion, que o LeBron, que outras picks 1 que foram muito bem no high school tiveram, não sei. O tempo vai dizer. Mas que o potencial existe, existe. Isso é fato. Isso é fato. Mas enfim, quero saber sua opinião, o que você pensa do Cooper Flag, o que você acha dele, manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. E é isso, né, gente? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.